E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais um vídeo aula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito da álgebra. E nesta aula nós iremos estudar as equações irracionais, beleza? Nesta aula, pessoal, nós iremos definir o que são equações irracionais, iremos apresentar exemplos de equações irracionais e mostrar como que se resolve esse tipo de equação. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, gente, já de início eu trago a definição do que vem a ser uma equação irracional. Olha o que diz aqui, ó. As equações que possuem a incógnita dentro de um radical são chamadas de equações irracionais. Então, pessoal, para uma determinada equação ser classificada como irracional, nós temos que verificar se a incógnita está ou não dentro de um radical. Se estiver dentro de um radical, então ela é irracional. Se não estiver, não é irracional. Simples assim, tranquilo? Então, trouxe dois exemplos aqui para vocês verificarem isso de forma mais tranquila. No item A aqui, nós temos a equação raiz quadrada de x mais 2 igual a x. Olha só, a nossa incógnita aqui, o x, está dentro de um radical, está dentro de uma raiz quadrada. Então, essa equação é uma equação irracional, tranquilo? No item B, nós temos raiz cúbica de x ao quadrado menos 1 igual a 2. Novamente, a nossa incógnita x está dentro de um radical, está dentro aqui de uma raiz cúbica. Então, essa equação é uma equação irracional. Tranquilo demais, né? Beleza. Apresentada a definição e esses exemplos, vamos mostrar agora como que a gente faz para resolver esse tipo de equação, certinho? E iremos fazer isso através de exercícios resolvidos. No primeiro exercício resolvido, ele pede para a gente resolver algumas equações irracionais. A primeira é essa daqui do item A, ó. Raiz quadrada de x mais 5 igual a 1. Inicialmente, eu vou só repetir essa equação, tá? Raiz quadrada de x mais 5 igual a 1. Pessoal, o primeiro passo para começar a resolver uma equação irracional é eliminar esse radical aqui. Como é uma raiz quadrada, como o índice desse radical é um 2, né? Porque é uma raiz quadrada, nós temos que elevar ambos os membros da igualdade ao quadrado. Então, primeiro membro eu elevo ao quadrado, segundo membro eu elevo ao quadrado também. Porque como é uma raiz quadrada, o índice vai se cancelar aqui com o expoente. E a gente fica com o seguinte, ó. X mais 5 igual 1 elevado ao quadrado, 1. E agora basta resolver normalmente. A gente sabe que tem que pegar esse 5 aqui, que está positivo no primeiro membro, e mandar para o segundo membro negativo. Fica 1 menos 5, e 1 menos 5 é menos 4. Beleza? E encontramos aí a possível raiz dessa equação. Por que eu estou chamando esse resultado de possível raiz? Porque, pessoal, nas equações irracionais nós temos um pequeno detalhe. As raízes que a gente encontra pode ser ou não raiz da equação inicial. E para isso a gente tem que verificar. Então, nessa situação aqui, nas equações irracionais, a gente tem que substituir o valor que a gente encontrou para o x na equação, para ver se a igualdade vai ou não bater. Certinho? Então, olha só. Raiz quadrada de menos 4 mais 5 tem que ser igual a 1. Sempre façam isso, tá? Sempre, sempre, sempre. Aqui, 5 menos 4 é 1. Então, raiz quadrada de 1 é igual a 1? Ok. De fato, bateu. Então, pessoal, esse x igual a menos 4 é sim raiz dessa equação. Show? Vocês verão que no exemplo à frente, nós iremos encontrar raízes que não servem para a equação inicial. A gente chama elas de raízes estranhas. Mas nós teremos uma aula bem bonitinha para explicar o porquê que essas raízes estranhas elas surgem, beleza? Vamos para o item B. Pessoal, aqui no item B nós temos a equação raiz quadrada de x mais 2 igual a x. Olha só, se a gente pegar essa equação e elevar ambos os membros da igualdade ao quadrado, essa raiz aqui, esse índice não vai desaparecer. Então, o que a gente tem que fazer aqui inicialmente é isolar esse radical, tranquilo? É bem simples, né? Basta pegar esse 2 e passar para o segundo membro negativo. Então a gente fica com o seguinte: raiz quadrada de x igual a x menos 2. Agora sim a gente eleva ambos os membros da igualdade ao quadrado. Certinho?
Bom, beleza. Fazendo isso, a gente já sabe que o índice aqui vai eliminar com o expoente, fica apenas x igual... Pessoal, isso daqui é um produto notável, é o quadrado da diferença entre dois termos. A gente já estudou produtos notáveis em aulas anteriores. Isso daqui vai ser o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Gente, quem ainda não aprendeu, quem não sabe o desenvolvimento de produtos notáveis, eu vou deixar a nossa aula disponível aqui no card, tá? Ela é muito importante, certinho? Beleza, dando continuidade aqui, eu vou fazer o seguinte, vou mandar esse x para o segundo membro e igualar tudo a zero, tá? Ao passo que eu já vou organizando essa expressão aqui. Então a gente fica com x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 2, isso dá menos 4x, 2 ao quadrado é 4, o x vem negativo, né? Menos x, tudo isso igual a zero. Aqui eu só vou organizar, ó, menos 4x com menos x, isso fica menos 5x. Então, x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Pessoal, isso daqui é uma equação de segundo grau. E para resolver uma equação de segundo grau, a gente tem diversas formas. Eu vou tentar resolver aqui por soma e produto. Tranquilo? Bom, com base nas aulas anteriores que a gente já teve, nós sabemos o seguinte. A soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos b. O b aqui é menos 5. Como é menos b a soma das raízes, esse menos 5 aqui vai ficar 5 positivo, por conta do jogo de sinal. Tá? E o produto das raízes da equação de segundo grau é exatamente o valor de c. O valor de c aqui é 4. Então, pessoal, nós temos que pensar em dois números que somados dá 5 e multiplicados dá 4. E aí, quem são esses números? Pensem. Ora, pessoal, é bem simples, né? Nessa situação. Dois números que somados dá 5 multiplicados dá 4, os números são 1 e 4. 1 mais 4, 5. 1 vezes 4, 4. Simples demais, né? Gente, quem não sabe resolver equações do segundo grau por soma e produto, eu vou deixar a nossa aulinha aqui mostrando como que se utiliza essa técnica para resolver equações de segundo grau. Vamos lá assistir a aula. Show? Ah, professor, então quer dizer que as raízes dessa equação aqui do item B são 1 e 4. Não, pessoal, a gente tem que fazer o teste. Tem que verificar se substituindo esses valores na equação inicial a igualdade vai bater. Porque pode acontecer o que eu falei para vocês anteriormente, o surgimento de raízes estranhas, tá? Então, vamos verificar aqui, ó. Vamos verificar x igual a 1. Olha só, raiz quadrada de 1 mais 2 igual a 1. Pessoal, essa igualdade aqui ela é verdadeira? Não, né? Raiz quadrada de 1 é 1, mais 2 é 3, só que aqui está igual a 1, não está igual a 3. Então, falso. O x igual a 1 não é raiz, ou seja, é uma raiz estranha. Nós teremos uma aulinha explicando o surgimento dessas raízes estranhas, certo? Vamos testar agora o x igual a 4. Será que vai bater o resultado? Raiz quadrada de 4 mais 2 tem que ser igual a 4. Essa igualdade sim é verdadeira. Ok, ó. Raiz quadrada de 4, 2. 2 mais 2, 4. Ok. Então, essa equação aqui do item B, ela possui uma única raiz. Qual é essa única raiz? X igual a 4. Beleza? Bom, agora, pessoal, vamos para o item C. No item C, nós temos a seguinte equação irracional. Raiz cúbica de x ao quadrado menos 1 igual a 2. Certinho? Bom, como aqui nós temos uma raiz cúbica, nós temos que elevar ambos os membros da igualdade não mais ao quadrado, mas sim elevar ao cubo. Beleza? Deixa eu só repetir aqui a nossa equação. Raiz cúbica de x ao quadrado menos 1 igual a 2. Pessoal, raiz cúbica, o índice aqui é 3, então nós temos que elevar ambos os membros da igualdade ao cubo, certinho? Bom, aqui o índice vai eliminar o expoente, a gente fica com x ao quadrado menos 1 igual a 2 elevado ao cubo é 8,
Esse menos 1 eu passo para o segundo membro positivo, vai ficar x ao quadrado igual a 8 mais 1. 8 mais 1 é 9, x ao quadrado igual a 9. X vai ser igual, a gente passa extraindo a raiz quadrada, lembrando de considerar a raiz positiva e negativa do 9, não é isso? Então x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, 3. Ah, professor, então quer dizer que essa equação do item C possui duas raízes, 3 e menos 3. Pessoal, a gente tem que testar. Nós temos que pegar esses valores e jogar aqui na equação, para ver se a igualdade vai bater. Não é assim? Então vamos lá. Vamos testar o 3 primeiro. Raiz cúbica de 3 ao quadrado menos 1. Certo? Isso tem que ser igual a 2. Raiz cúbica, 3 ao quadrado é 9. 9 menos 1. Isso tem que ser igual a 2. Pessoal, 9 menos 1 é 8. Então fica a raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Isso aqui é verdade, né? A raiz cúbica de 8 é igual a 2. E agora eu quero que vocês notem o seguinte. Se no lugar do 3 fosse o menos 3, esse resultado aqui seria o mesmo. Porque menos 3 elevado ao quadrado também é 9. Então, tanto o 3 quanto o menos 3 são raízes, sim, dessa equação do item C. Tranquilo? Bom, pessoal, e para finalizar, com chave de ouro, vamos resolver essa equação irracional aqui do item D, que é um pouco comprida, mas a gente consegue desenrolar. Olha só, nós temos 3 radicais, né? E os 3 são raízes quadradas. Bom, o primeiro passo aqui, já para eu ganhar espaço, eu vou fazer o seguinte. Eu vou elevar, já de agora de início, ambos os membros da igualdade aqui ao quadrado. Certinho? Eu quero que vocês percebam que no primeiro membro aqui, ficou o quadrado da diferença entre dois termos. Onde o primeiro termo é raiz quadrada de x mais 2 e o segundo termo é raiz quadrada de x menos 1. Dá para perceber isso? A gente vai utilizar produto notável aqui, ó. Então, vamos começar a desenvolver. Olha só. O quadrado do primeiro termo é esse, ó. Então, raiz quadrada de x mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo. Esse pelo segundo é multiplicação, tá? A gente multiplica raiz quadrada de x mais 2 pela raiz quadrada de x menos 1. Então, o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, faltou mais o quadrado do segundo termo. E o segundo termo é raiz quadrada de x menos 1. Igual. Aí, esse camarada aqui do segundo membro já dá pra gente desenvolver, né? Eu já posso fazer um corte aqui, ó, do índice com o expoente, ficando apenas 2x menos 3. Eu disse que ia ser grande, né? Bom, olha só. Esse cara aqui e esse são simples de a gente desenvolver, porque basta fazer um corte da raiz com o expoente. Da raiz com o expoente. Não é assim? Então a gente fica com o seguinte, ó. X mais 2 menos 2 vezes. Pessoal, aqui a gente vai utilizar as propriedades da radiciação, tá? O produto entre duas raízes é a raiz do produto. Isso é uma das propriedades que a gente estudou anteriormente. Em outras palavras, a gente pode escrever isso aqui como uma raiz única. Assim, ó. Raiz quadrada de x mais 2 que multiplica x menos 1. Certinho? Tudo isso aí dentro da raiz. Mas, aqui a gente já fez o corte, né? Da raiz com expoente, ficou x menos 1, que é igual a 2x menos 3. Bom, agora a gente tem que dar uma organizada. Olha só, aqui eu tenho x, aqui eu tenho x. Eu posso somar esses dois camaradas, ficando com 2x. Aqui a gente tem 2 menos 1, só que 2 menos 1 é 1 positivo. Tá? Vou repetir tudo isso. Menos 2, que multiplica a raiz quadrada de x mais 2 vezes x menos 1. Beleza? Igual a 2x menos 3. Pessoal, eu quero que vocês percebam que tem esse 2x em ambos os membros da igualdade. Então, eu posso fazer um cancelamento aqui desses caras. Concordam? E esse 1 que está positivo no primeiro membro, eu vou mandar ele negativo para o segundo membro. E a gente fica com o seguinte, ó.
menos 2, que multiplica a raiz quadrada de x mais 2 vezes x menos 1, igual, e aqui eu já vou passar ele somando com esse menos 3. Ele está positivo, passa negativo, fica menos 1, menos 3 com menos 1, menos 4. Tranquilo? Agora, esse menos 2 está multiplicando essa raiz, né? Então, ele vai passar dividindo aqui o menos 4. E a gente fica com o seguinte: raiz quadrada de x mais 2, que multiplica x menos 1, igual a menos 4 dividido por menos 2. Pessoal, menos 4 dividido por menos 2, isso dá 2 positivo, certinho? Então, a gente fica com a raiz quadrada de x mais 2 vezes x menos 1, igual a 2. Bom, pessoal, nesse momento o que é que a gente tem que fazer aqui? É levar ambos os membros da igualdade ao quadrado, para poder eliminar esse radical, essa raiz quadrada. Concordo? Então, vamos elevar tudo ao quadrado. Bom, feito isso, vamos puxar para cá, para continuar a nossa continha, né? Feito isso, a gente vai eliminar aqui o radical com o expoente, e sobrou para a gente o seguinte: x mais 2, que multiplica x menos 1, igual 2 elevado ao quadrado é 4. Aqui, pessoal, a gente tem que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação para encontrar uma equação de segundo grau bonitinha, né? Então, bora lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 2 vezes x, isso dá 2x. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Tudo isso igual a 4. Vamos dar uma organizada aqui, né? X ao quadrado menos x mais 2x, isso dá x positivo. Menos 2, esse 4 eu vou mandar para o primeiro membro negativo. Ficar menos 4 igual a 0. Então, a equação de segundo grau que a gente chega, no final das contas, depois de organizar tudo, é x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0. Menos 2 com menos 4, menos 6. Bom, nesse momento, temos que resolver essa equação aqui do segundo grau. Como é que a gente resolve a equação de segundo grau? Temos diversas formas. Soma e produto, fórmula de Bhaskara, completando quadrado e por aí vai. Mas eu irei tentar resolver aqui por soma e produto. Já sabemos que a soma das raízes da equação de segundo grau é menos b. O valor de b aqui, se vocês perceberem, é 1. Então, como é menos b aqui na expressão, vai ser menos 1. Tranquilo? E o produto das raízes tem que ser exatamente o valor de c. O valor de c aqui é menos 6. Bom, pessoal, nesse momento a gente tem que pensar em dois números, x' e x', que somados vai dar menos 1 e multiplicados vai dar menos 6. E aí, quem são esses números? Esses números são menos 3 e 2. Não é verdade? Menos 3 mais 2 é menos 1. E menos 3 vezes 2 é menos 6. Aí. Ah, professor, então, as raízes dessa equação aqui, irracional do item D, são menos 3 e 2. Não necessariamente. Nós temos que pegar esses valores e testar aqui na nossa equação. Fazer a substituição dos valores e verificar se a igualdade vai ou não bater. Pessoal, essa verificação eu vou deixar como tarefa de casa para vocês. Eu quero que vocês verifiquem se essas raízes são de fato raízes dessa equação aqui do item D, beleza? E deixa a resposta aí no comentário. Bom, dito isso, chegamos aí no final da nossa aula. Espero aí que vocês tenham gostado da aula. Espero que essa aula tenha agregado conhecimento para vocês. Se isso de fato aconteceu, deixe teu like aí, compartilhe essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguardem as próximas aulas. Valeu, pessoal, e até mais.